Passar por faculdade, só que aí tem que agora passar, passou e passar e tem que sair. O ministério também, o ministério também. Então, pessoal, como está vendo, eu vou pregar hoje, eu quero que participem comigo. Vocês estão participando, falando, dialogando, para a gente poder fazer uma coisa bem legal que todo mundo entenda, tá bom? Deixa eu falar. Se eu falar meio rápido, vocês só no sinal para continuar na aceleração. Então, hoje uma coisa, muito está falando de sonho, está falando de sonho agora na dinâmica. Você não vai falar sobre sonho, sobre apenas sonhar, vai falar sobre realizar. Então, a pequena diferença entre sonhar e realizar. Tem muitas pessoas que são apenas sonhadores. Sonha, 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 mas o que adianta se ela não realizar? Ela é uma pessoa frustrada, não é? É, não é? É. Então, a gente tem que parar de ser apenas sonhadores e começar a realizar esse sonho. O que tem impedido você de realizar o sonho de você? Se alguém fala aí. O que tem te impedido de realizar um sonho? Que era um corajoso. Tem um sonho, tem alguma coisa que está pegando aí. Medo? Tá com medo de botar a cara a tapa e ir lá e se expor? Tem que ter ousadia. Alguém está faltando ousadia para realizar o seu sonho? Precisa sair assim, precisa sair um pouquinho para realizar? O diabo está impedindo o teu sonho de realizar, será? Será que o diabo está lá segurando? Ou é o pecado? Muitas vezes o pecado também impede. A gente está chegando para realizar o sonho, e daqui a pouco vai lá e peca. Aí a gente vê, Deus, estava chegando no meu ministério, estava chegando a minha hora, só que eu fiz uma bobagem. Muitas vezes, eu mesmo já passei por isso várias vezes. Estava chegando alto no meu sonho, quando eu ia se realizar, eu ia lá e pecava. Jora, caía, aí eu voltava desde o início. Ou é Jesus? Como assim, Jesus pedindo de realizar o meu sonho? A falta de Jesus nos impede de realizar o sonho. O que eu quero passar para vocês hoje é isso. Que sem Jesus a gente não consegue realizar nada. Sem Jesus fica muito difícil, o ministério principalmente, realizar sonho, a gente começa a ser uma pessoas frustradas. E eu não conheço ninguém que tenha Jesus na sua vida e seja uma pessoa frustrada. Todo mundo que tem Jesus tem os seus sonhos realizados. Amém? Amém. E hoje a gente vai passar da posição de sonhador para passar para a posição de realizador. E apenas por isso a gente consegue isso. Passar dessa posição de apenas um mero sonhador para uma posição de um realizador. Já falou um pouco sobre a vida de Tomé. Porque assim, Deus, Tomé, tem certeza Tomé? Vamos falar de sonho, falar de algo assim, falar de José, né? José que tinha o sonho, José que era sonhador, interpretava. Aí Tomé, o que Tomé tem a ver com sonho? Ninguém sabe falar alguma coisa aí? O que Tomé tem a ver com sonho? Nada, né? Então aqui, ó, só que Tomé deu sinal na vida dele. E esses sinais que a gente vai pegar da vida dele para a gente poder ser um realizador. E ter Jesus na nossa vida. Eu quero que abra a Bíblia em João 20. João 20. João 20, 24 ao 28. Amém? Todos ouviram? Então eu quero que um leia o 24, o outro leia o 25, um leia o 26. Pode. Então, lê só o 24. Pode. A gente vai estar lendo aqui a história de Jesus. Jesus tinha acabado de morrer e os discípulos estavam assim, maluco, o que a gente vai fazer agora? Nosso mestre acabou de morrer. Imagina agora que cada líder de vocês da célula tinha acabado de morrer. Imagina, o que vocês fariam na vida de vocês agora? Uns iriam para outra igreja, outros iriam, sei lá, ia se enlouquecer, uns iriam para o mundo, porque não sabiam o que fazer. Imagina, se o líder de vocês agora tivesse morrido, o que aconteceria com a vida de vocês? Só para vocês entenderem, era assim que os discípulos estavam. Jesus tinha acabado de morrer, eles estavam apavorados. O que eles iam fazer da vida deles agora, se o mestre tinha acabado de morrer? Só que Jesus tinha dito que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Aí agora a gente vai olhar em cada versículo os sinais da vida de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então aqui, Quando veio Jesus. então aqui estavam todos os discípulos reunidos e aí apareceu Jesus. Jesus apareceu para eles. Só que tinha um que estava perdido, que era o Tomé. Tomé estava perdido. Eu não sei onde que ele estava, que não estava com os outros discípulos. E qual foi a oportunidade que ele perdeu de ver Jesus? Jesus tinha acabado de morrer. E aí quando Jesus ressuscita, aparece para os discípulos, Tomé não estava lá. E é isso que muitas vezes a gente acaba fazendo.
quando a gente acaba se afastando dos irmãos, a gente acaba se afastando da nossa célula, a gente acaba se afastando da comunhão, a gente começa a perder Jesus. Jesus aparece para os outros, Jesus aparece para a nossa célula, só não aparece para nós. E Tomé é conhecido por quem? Por um cara incrédulo, porque ele não estava crendo que Jesus tinha aparecido para os outros. Então a primeira coisa que a gente faz, que a gente começa a perder Jesus na nossa vida, é não estar com nossos irmãos, é não estar com a nossa célula. Principalmente líderes, começa a cuidar. Se a pessoa faltou mais de 2 vezes na célula, começa a cuidar porque ela está começando a se afastar, e o diabo está começando a se aproximar dela. Outra coisa, tem um ditado que diz, a união faz a força, não faz? Então estar separado nos deixa fraco, automaticamente. Então Jesus foi um cara, onde ele foi mais tentado? Foi no deserto. Ele tinha se retirado para jejuar e orar. E ali ele foi onde ele foi mais tentado, porque ele estava sozinho. Imagina, se Jesus foi tentado e não estava sozinho, imagina a gente. Então, pessoal, não se distancie do povo, não se distancie do rebanho, não se distancie da célula de vocês. O segundo sinal, pode ver o 25. Ou alguém outro. Eu lembro. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então aqui, foi incrédulo. Os caras falaram, mas Jesus apareceu para nós, Jesus apareceu para nós. Ele, não, eu não estou acreditando em você, só se ele aparecer aqui para mim, ele aparecer na minha frente. Aí a gente olha, mas também era um cara idiota, né? Pô, se 11 pessoas viram Jesus, só ele que não viu, por que ele não vai ir? Por que ele não vai crer? Agora eu preciso de uma pessoa, se levante aqui. Chega aí. Muitas vezes a gente também acaba fazendo isso. Quando o quê? Quando o nosso líder chega para nós, o líder chega para mim e fala. Aí nosso líder chega para nós e fala para nós. Agora a gente vai ter 100 EDs no professor. Mas dizendo. Agora a gente vai ter 100 pessoas na ED. Eu tô contando contigo. Acho que não sei, é meio difícil. 100 pessoas. Como assim? Tu acha difícil? 100? Tu não vai Olha, a gente suou para ter 70. Mas a gente conseguiu 70 até dezembro, como Deus falou. Mas acho difícil. Acho que ainda me usar. Exatamente. Acho que sou meio envergonhado. Meio? Sou meio envergonhado, acho difícil isso. Morre. Aplausos para Yasmin. Esse que muitas vezes a gente faz, nosso líder chega cheio de fé para nós, chega cheio de fé que Deus falou com ele, e aí chega para nós para falar para a gente o quê? Não, mas não. 100 pessoas. 2 arenas. Não, tu é um sonhador, isso não vai se realizar. É muito difícil. Eu não consigo. E aí, por isso que Tomé fez. Tomé ficou incrédulo. Tomé não acreditou nos sonhos. Tomé não acreditou no que os discípulos estavam dizendo, que Jesus apareceu para eles. Outra coisa. Que nem aqui agora. A gente pode não estar vendo. Esse espaço vazio aqui, essa cadeira tem 4 cadeiras vazias. Jesus pode estar sentado em uma delas? Pode ou não pode? Vai passar do quê? Da gente crer ou não? Tomé, apesar de incrédulo, ele tinha um sonho, que era crer. Ele queria crer, mas o coração dele não deixava, o coração dele queria ver os cravos nas mãos de Jesus, porque se realmente foi Jesus que apareceu, Jesus vai ter que mostrar as mãos, o buraco na mão dos cravos. Só que ele não estava crendo, ele queria crer, mas não conseguia. E Tomé tem um bom sinal nisso. Ele não queria ter da experiência dos outros. Os outros viram Jesus, viram os cravos nas mãos de Jesus. Só que ele queria ver também. E muitas vezes a gente acaba vendo a experiência dos outros. Deus usa os outros, Deus fala com a vida dos outros. Só que aí a gente fica, que legal, Deus usou o irmão. Que legal, Deus falou com o irmão. Que legal, Jesus realizou o sonho do outro. Só que para a nossa vida, quando é que a gente vai parar de ver a vida do outro e começar a ver a nossa? A ver dentro de nós isso que está acontecendo. Tem um lado bom no lado de Tomé ser incrédulo, que foi ele queria também ter experiência com Deus. Ele não queria ver só o que os outros estavam falando. E isso que a gente tem que viver também. Deixar de ver apenas o que os outros estão vivendo. Deixar de olhar apenas o que os outros estão fazendo. E se Jesus vai colocar sempre na equipe dele, vai ser com a nossa vida. Vai ser com o nosso discípulo. Vai ser com as pessoas que a gente trazer. Amém? Então, amém. Falem amém, gente. Isso aí. E vai ser nosso. Agora é 100. Vai ter 100 na equipe dele, vai ser a gente que vai trazer. Não vai vir Jesus cair do céu trazendo as pessoas, vai ser através da nossa vida, amém? E o último tópico, o terceiro tópico, pode ler o 26, acho que é. Alguém leu o 26? 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Então aqui Jesus apareceu, não apareceu? Só que como é que eles estavam? Estavam todos os discípulos e Tomé estava no meio. Tomé deu uma bola dentro agora, Tomé estava junto com eles. Só que eles estavam as portas trancadas.
Eles estavam fechados, estavam com medo. E toda vez que a gente fecha o nosso coração, fecha as portas da nossa alma, é difícil que Jesus entre. É muito difícil a gente deixar Jesus entrar quando a gente se fecha. Muitas vezes a gente se fecha por causa de medo, por causa do medo de se frustrar, com medo de não dar certo. Muitas vezes a gente não abre uma célula porque a gente tem medo que não vai dar certo. Ah, que legal, o Salvador está dando certo, agora que eu dizia para abrir a minha. Só que eu tenho medo de abrir a minha, vai que não der certo, tá? Vai todo mundo rir da minha. Não vai dar certo. E assim que eles se frustravam, eles estavam com medo. O que as pessoas iam fazer com eles? Toda vez que a gente se fecha, que a gente fecha as portas, significa dificilmente para Jesus entrar. A gente precisa sair para fora, não precisa mais ter medo de estar trancado. A gente estava com medo de estar trancado. Isso foi um ponto negativo. Tem até uma frase, não lembro como falou, acho que foi a Eunice que falou, que a gente pode aprender. Esperto é o que aprende com o seu próprio erro, mas sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então que a gente também possa aprender com o erro deles. Que a gente não precisa viver isso, que a gente não precisa ter medo, que a gente não precisa viver fechado, mas que a gente possa aprender com o erro deles a não ter fechado, sei lá, sair do armário, sai pra fora, não precisa ter medo. Sai do armário, não tanto do armário, não é tanto assim. Mas tipo, não precisa ter medo. Vamos se soltar, vamos viver, vamos deixar Jesus usar a gente. E nada vai acontecer se a gente não soltar. Nada vai acontecer se a gente for com as portas trancadas. Não vai nada acontecer. Já viram alguém ser mudado, totalmente fechado? A pessoa vem no culto e a pessoa está assim, ó. O que Jesus pode fazer pela vida dela? Você não pode fazer nada. A pessoa não quer, mas se a pessoa não quer, como é que alguém vai conseguir um namorado que fica assim? Sai não, sai. Não tem como. A gente precisa falar e assim com Jesus, assim com o nosso ministério, assim com todas as nossas coisas. A gente precisa se soltar, a gente precisa viver isso. E nessa história aqui, Jesus, por que Jesus morreu? Foi pelo nosso pecado, não foi? Então, toda vez que a gente peca, a gente acaba crucificando Jesus. Só que todos os 11 discípulos já tinham visto Jesus, menos Tomé. Então, para Tomé, Jesus ainda estava morto. E muitas vezes na nossa vida, Jesus ainda está morto. Jesus precisa ressuscitar na vida de muitas das vezes. Que nem Tomé, a gente acaba não crendo, a gente acaba não vendo. Só porque a gente não vê Jesus, a gente não vai crer. Não, a gente consegue sentir Jesus aqui. Quantos aqui estão sentindo Jesus aqui nesse lugar? Amém. Então, Ele está aqui com a gente, mas não porque a gente não consegue ver que a gente não vai crer. E Ele precisa ressuscitar no coração de muitos, ressuscitações no coração, mas principalmente ressuscitar Jesus. Depois eu queria que todo mundo fechasse os olhos. Todo mundo, ninguém com o olho aberto. Isso tem